Existe uma prisão te segurando e talvez você nem tenha percebido ela. E se percebeu, será que você sabe como sair? Nesse vídeo aqui a gente vai estar abordando o tema de você está preso e nem percebeu. Olá pessoal, seja bem-vindo. Esse é o canal Ponto Zero. Nesse vídeo a gente vai estar abordando esse tema. Então fica até o finalzinho pra gente verificar se você está preso ou se você já se libertou. Então aqui inicialmente, pessoal, a gente vai estar abordando a introdução sobre o que poderia ser essa prisão. E ao longo do vídeo a gente vai decorrendo sobre outros pontos, beleza? Então aqui, sociedade programada, rotina repetitiva e normalidade forçada. O que significa cada coisa dessa? Sociedade programada. Vamos lá. Pensando na nossa população brasileira, a maior parte dela, infelizmente, não tem condição suficiente para investir em uma boa educação. Então, muitas pessoas acabam caindo em educação pública. Uma educação pública que, se a gente for parar para observar, não tem muitos recursos e não tem muito investimento também. E detalhe, a educação que vem de lá, ela é gerenciada por um órgão centralizador. Então, tipo, as pessoas não têm um conhecimento descentralizado, de diversas fontes. E aí acaba que essa educação acaba sendo mais uma ferramenta de contenção e não de libertação, tá? E isso acaba que faz com que a gente não seja estimulado ao pensamento crítico, ou seja, não fique estimulado a pensar de maneira crítica, criticar ou pelo menos a perguntar o porquê das coisas. Então, essa desigualdade estrutural leva a maior parte das populações a cair na educação pública, que falta investimento e também tem esse órgão central. E como essas pessoas também não têm uma boa condição financeira, como eu já falei anteriormente, ela não consegue, é, sei lá, fazer um curso ou fazer coisas diferentes de diversas fontes distintas. E assim, ter diversos pontos de vista, até para atiçar o pensamento crítico. Beleza, então aqui é mais a questão da educação, né? Vamos lá. Rotina repetitiva, a gente vê muito quando a gente já tem uma vida adulta, né? Principalmente nas grandes cidades, a gente tem um trabalho muito exaustivo com a remuneração baixa, tá? Fora as longas horas de transporte, né? Principalmente quem mora em cidade grande. Então, isso aqui se torna um trabalho muito exaustivo e você acaba trabalhando muito para ganhar pouco. E o pior, você às vezes tem um sonho, tem uma ambição de buscar alguma coisa, só que os seus custos diários, questão de comida, alimentação, transporte e diversas outras coisas que você quer ter, fazem você ficar parado. Por quê? Porque você acaba caindo em contas, né? Esse é um ponto muito complicado, quando você acaba se endividando. E isso faz com que você acabe não se mobilizando socialmente falando. Como assim? Se você, vamos supor, você estuda muito, você trabalha muito, só que você estuda muito, trabalha muito, mas sempre não ganhando de acordo com aquilo que você realmente exerce. E aí, acaba que você vai querendo mais coisas e vai gastando mais e vai gerando mais contas. Então isso acaba fazendo com que fique um ciclo e você nunca cresça, com essa falta de mobilidade. E a normalidade forçada, a gente pode ver muito como isso é muito comum na nossa sociedade, né? Aquelas pessoas que são inconformadas, vamos dizer assim, que criticam ou que questionam as coisas, né? Infelizmente a maior parte das pessoas tem muita repressão a isso, né? Aquele que pergunta por quê, aquele que se questiona ou algo do tipo. E também cultura da aparência, né? Muitas das pessoas não querem mudar, ou não querem questionar, ou não querem dizer algo por medo de ser julgado, vamos dizer assim. Então as pessoas querem se aparecer de certa forma e não mostrar, essa visão mais crítica, vamos dizer assim, por medo de ser julgado ou por medo de ser, sei lá, atacado, por exemplo. Agora a gente entra no condicionamento mental. Então a gente já teve uma visão do que significa essa prisão, ou seja, como é nos condicionado e como isso condiciona a gente mentalmente falando, certo? Então vamos lá. Sistema educacional, como primeiro tópico, mídia e controle de narrativa e a cultura da conformidade. Vamos lá. Vamos abordar melhor isso daqui, tá? Tá. Questão educacional, se a gente for observar, não só escola, mas também universidade, os currículos são muito obsoletos, ou seja, bem antigo. Conhecimentos, vamos dizer assim, homogêneo, ou seja, quase todo mundo tem a mesma coisa, beleza? Não tem muito isso. As pessoas são meio que padronizadas, vamos dizer assim, ou seja, tem sim o mesmo padrão. Também na educação de forma geral, principalmente na educação básica, a gente tem a ausência de temas que são muito essenciais para a nossa vida, como educação financeira, sobrevivencialismo, inteligência emocional e primeiros socorros. Ou seja, tópicos que são muito importantes. Só que
isso daqui a gente não é apresentado, de nenhuma forma. Então a gente tem que aprender isso daqui no dia a dia da vida, pesquisando e indo atrás. E também, infelizmente, os nossos professores, que são os nossos educadores, são muito desvalorizados e também sobrecarregados, né? Cargas de horário muito altas, né, e acaba sobrecarregando o nosso professor, além de ser desvalorizado, né, no nosso país. Vamos lá. Passando para o próximo, a gente tem mídia e controle de narrativa. O que que a gente tem aqui? Pauta única e narrativa centralizada. O que que é isso, tá? Nas redes sociais hoje, ou pelo menos nas comunidades que a gente tem, infelizmente a gente tem que a maior parte dos brasileiros, busca informações de poucas fontes, né, o que acaba fazendo com que ele não abra tanta mente, vamos se dizer assim, porque se ele pesquisasse diversas fontes, ele tinha diversas visões, né, como a gente comentou anteriormente. Uma censura também silenciosa e algoritmos que são invisíveis. Pensa comigo, quando você entra na rede social, você não tá lá, pra tentar buscar algum tópico para refletir, você tá lá para verificar alguma coisa que você quer ver. Ou seja, é meio que dopamina barata. Você quer ver uns conteúdos de entretenimento e nunca ver um conteúdo de valor no sentido de reflexão, beleza? E influência emocional e tribalista. Ou seja, nas redes sociais hoje, principalmente, a gente tem muito essa questão das pessoas estarem brigando por política, também questão de classes sociais. Então, tipo, acaba que as pessoas ficam sendo colocadas umas contra as outras. E elas não se juntam, para de fato bater no que tem que bater, né? E infelizmente isso acaba causando muita divisão entre as pessoas e acaba colocando elas contra ou que acaba ficando mais fácil de manter um controle. E a cultura da conformidade. A gente já abordou isso, falou um pouquinho aqui, né, na normalidade forçada, mas é basicamente as pessoas têm medo de serem julgadas na verdade e elas têm repressão ao autoconhecimento, ou seja, por terem medo de expressar ou pelo menos mostrar o que realmente elas têm que mostrar, como por exemplo se questionar ou perguntar o porquê, né, de alguma coisa, não, elas têm repressão a isso. Por quê? Porque o autoconhecimento vai fazer justamente elas baterem nisso, né. E uma falsa liberdade. As pessoas pensam que de fato têm uma liberdade, só que elas estão escolhendo as coisas dentro de um mesmo sistema de informações que são centralizadas. Em seguida, pessoal, a gente vai abordar um pouquinho o sistema de controle, ou seja, como a gente é controlado por meio dessas informações, tá. Vamos lá. Inicialmente, depois que a gente sai da infância e adolescência, né, termina o ensino médio e tudo mais, principalmente se tratando de pessoas que passaram por ensinos públicos, ele vai almejar um trabalho ou algo do tipo. Só que tem pessoas que até sabem o que querem, só que a maior parte não sabe. E aí acaba nessa de só arrumar um trabalho para pagar o essencial, né, pagar água, luz, contas, transporte, enfim, somente esse básico. E aquele salário, né, que ela trabalha é tão curto, é tão pequeno, que não dá para ela viver. Ou seja, ela busca realmente o que ela quer. E às vezes até que talvez essa pessoa saiba o que queira, né, a área que ela quer. Só que aquele trabalho está pedindo tanto dela, né, de longas jornadas de trabalho, que não sobra tempo para ela meio que buscar o que quer, né, para viver. E aí com esse salário insuficiente, vem as dívidas. Por quê? O salário só cobre o básico. E aí você quer um bem maior, você quer alguma coisa, você quer comprar uma roupa, quer comprar um sapato ou algo do tipo. Só que seu salário só cobre o básico. Então você vai ter que fazer uma dívida, já começando no próximo mês se devendo, para poder comprar aquilo que quer. E você tem uma falsa ilusão de progresso. Por quê? Porque você, por estar trabalhando, pensa que está se dando bem. Porque a maior parte dos brasileiros são afetados pela falta de emprego, né? E às vezes quem tem um emprego pensa que está nessa ilusão do progresso. Mas nem tanto também, porque talvez essa pessoa está trabalhando para sobreviver, como a gente conversou, e também talvez essa pessoa nem está na área que ela queira, né? É somente para poder pagar o básico. Beleza, depois desse trabalho e esse ciclo de dívida, a gente vai entrar um pouco para consumir entretenimento, que entra junto com a dívida, né? Quando a gente usa as redes sociais e tudo mais, a gente usa para entretenimento, né? Só que quando a gente está descendo e tal, vídeo nas redes sociais, a gente é bombardeado de propagandas, de anúncios e diversas outras coisas. Isso acaba despertando na gente um desejo artificial por querer alguma coisa. E isso acaba incentivando a dívida, de certa forma. Também o prazer imediato como anestesia. Pensa comigo, você está trabalhando, você passou muito tempo no trabalho, longas horas também de transporte, aí você chega em casa. Pouco tempo à noite, né? Sei lá, sobra 3 horas para você.
você não vai querer estudar, não vai querer buscar outra coisa. Você vai pra buscar um prazer imediato pelas redes sociais, meio entretenimento. Então isso vira meio que sua anestesia, né, isso acaba te prendendo. E esse estímulo ao endividamento, né, como estilo de vida, porque você acaba sendo bombardeado com esses desejos, e como você só tem dinheiro para o básico, você acaba se endividando para ter uma coisa que quer. E a distração, né, é o prazer imediato, como a gente conversou. E vamos supor, no final de semana, você não está trabalhando, normalmente, né, pra estar, e aí vamos lá, você acaba entrando na rede social para ver uma notícia, para ver alguma coisa, e quando para pra olhar o horário, você já percebe que perdeu muito tempo passando ali. Então os algoritmos são feitos justamente para isso, tá. E aí quando você percebe, já passou muito tempo. Então muito tempo do seu dia foi pego ali na rede social. Então além do trabalho que te pega longas horas de tempo, né, no dia a dia, nos dias da semana, o celular e o entretenimento também te pegam muitos horários ali no final de semana, quando você não está trabalhando. E a gente tem muita informação em excesso, muitas coisas, e isso acaba deixando nosso cérebro muito cansado. E também a gente tem muita informação, mas a gente não se aprofunda nas coisas. Isso é muito prejudicial também. A gente pouco sabe um pouco de tudo. E isolamento social disfarçado de conexão. Ou seja, a gente tem muitas pessoas para se conectar. Só que não é uma conexão real, não é a conexão do mundo real. Né? E isso acaba dando uma falsa sensação da gente também que a gente está conectado. Só que na verdade, isso aqui não é verdade. Certo, pessoal? Então, juntando esses três pontos, trabalho e dívida, consumo e entretenimento e distração digital, isso fica como um controle na vida da gente. Pronto, em seguida, pessoal, a gente tem os sintomas dessa prisão. Então, o que que a gente sente, né, quando a gente está aprisionado dessa forma? Vamos lá. A gente fica com a falta de propósito. Como assim? A gente coloca a vida no automático, né? Acorda, vai trabalhar, volta para casa, come e, né, aí acaba mexendo nas redes sociais e vai dormir. Então a gente fica nesse automático. Ou seja, a gente fica só nesse ciclo, né, na corrida dos ratos. O brasileiro, especialmente o mais pobre, não tem tempo para buscar um propósito. Exatamente. Por quê? Porque é como a gente já comentou, né? Você trabalha para sobreviver, você trabalha para pagar o básico. E aí não sobra tempo, muitas das vezes, para você buscar um propósito, né? E o tempo que sobra, você ainda gasta com a distração digital, infelizmente, né? Por causa dos algoritmos. E é por isso até que eu desinstalei redes sociais. E ninguém te ensina a se perguntar o porquê estou aqui. Ou seja, você só segue na vida no automático e é isso. E quando vai se questionar do porquê você está ali, já passou muito tempo e você perdeu muito tempo de vida. Então, você fica com essa sensação de uma falta de propósito, né? Então você fica com uma junção de sentimentos nesse sentido aqui. Depois vem um sentimento de estagnação. Por quê? Com o tempo, depois que você começa a acordar aos poucos, né, vamos dizer assim, você percebe que está em uma mesma rotina, obtendo os mesmos resultados. Ou seja, você não está crescendo, mas sim está na mesma, né? Está sempre ali. E sente também que está desperdiçando seu potencial. Justamente por isso, é aquilo que a gente conversou, né? As pessoas, quando saem do ensino médio, não são ensinadas a entenderem a sua própria vocação, ou seja, a entenderem o seu potencial. E aí elas acabam entrando no mundo sem qualquer preparação e aí entram em um trabalho. E nesse trabalho, sempre naquela ideia, né? Tá trabalhando para sobreviver. E aí ela poderia muito bem estar fazendo outras coisas, né? Buscando seu potencial. E aí ela sente que está se desperdiçando, né? Tal potencial. Só que, né, fica nesse ciclo, né? Porque ela tem que trabalhar para sobreviver. Senão, não tem como. E existe também uma comparação muito grande nas redes sociais. Você vê uma pessoa que tirou uma foto alegre, que viajou, foi para qualquer canto, e aí você se compara com ela. Esse sentimento é péssimo, tá? Também mais um ponto porque eu desinstalei rede social. E sensação de que nada muda, mesmo você tentando. É isso, pessoal. Quem não sabe o que quer, também não vai saber onde chegar, né? Não vai saber o caminho para fazer até chegar lá, né. Então mesmo que você tente, você está tentando da forma errada, né, você não está tentando da forma certa, porque não foi ensinado e você vive em uma prisão, em um ciclo. E também tem aquelas pessoas que até entenderam e já sabem o que querem, só que mudar é bem difícil, porque você tem que se desapegar de coisas antigas, né, isso é algo bem difícil. O medo de julgamentos de outras pessoas também, e falta de referência, né. A gente hoje em dia, nas redes sociais, tem muito isso, né, falta de referências reais de alguma mudança. Aquelas mudanças que a gente tem nas redes sociais são muito drásticas, né, tipo, a pessoa ficou milionária do nada, então são faltas de referências muito sem sentido. Quando a gente se compara, a gente já pensa se colocando para baixo, porque realmente é uma mudança que não faz sentido.
Então as redes sociais são muito danosas também por isso. E aquele sentimento, aquela crença de que você não é capaz, né, que todo brasileiro tem isso. Porque ele não foi educado, ele não foi apresentado e ele não foi direcionado do porquê ele não cresce, como crescer, ou o que que ele deve buscar, né? Ninguém é educado sobre isso. E por isso que as pessoas têm essa crença de que não é capaz, né? Então isso vem desde a base. Por fim, pessoal, como a gente vai conseguir se libertar dessa prisão, né? Vamos lá. Pequenos passos, tá? Primeiramente, a gente tem que perceber essa prisão, tá? A gente tem que perceber que tá preso. E aí, você começa inicialmente, depois de perceber tudo isso que a gente abordou aqui, você começa a ver padrões. Ou seja, você começa a observar que você está seguindo uma vida em ciclo. E em seguida vem um incômodo, né? A inquietação. Inclusive, essa inquietação, esse incômodo é bom, porque mostra que você já está percebendo, que você está acordando, entendeu? Você está se libertando disso. Você reconhece que foi condicionado. Ou seja, tudo que está acontecendo foi porque alguém te condicionou aquilo, ou você foi desde pequeno condicionado a isso, ou pelo menos não sabe como correr atrás do que realmente você quer, ou seja, a sua vocação. Depois disso, você vai começar a questionar. Ou seja, você vai começar a duvidar do próprio sistema. Você vai se perguntar por que ele foi criado, como ele foi criado e para que ele foi criado, né? E você percebe que quem lucra com as regras é quem criou, né? E você é só massa de manobra, tá? Isso aqui entra num tema muito complicado e bem denso, bem complexo, que é a inflação, tá? Se vocês quiserem um vídeo sobre isso, comentem aí que eu vou futuramente trazer um vídeo sobre inflação. Acho que é um tema muito legal pra gente abordar. E a partir daí começa a reconstrução de verdade, ou seja, da verdade, né? Ou seja, você entende que está num padrão, você entende que está num ciclo, então você começa a acordar. Depois de começar a acordar, você começa a questionar. E questionando, você vai conseguir observar as coisas, né? Você vai meio que tirar um véu da sua visão. E aí começa você a reconstruir a verdade. Ou pelo menos entender a verdade que estava ali, só que você não estava observando. E a partir disso você começa a escolher o seu próprio caminho. Ou seja, depois de perceber que está preso, abrindo o olho, depois que você começa a se questionar, você vai começar a escolher o próprio caminho. Por quê? Alguém te dá uma ordem, alguém te diz algo que você tem que fazer. Você não vai aceitar no seco. Você vai, beleza, entender. Você vai questionar, pensar no porquê e para quê, e aí você vai conseguir abrir novos caminhos, né? Nisso, nesse sentido da visão, né? E aí você começa a tomar as decisões por si mesmo. Você começa a fazer essas decisões. Você entende também que a liberdade é um processo e não um evento, ou seja, pequenos passos. Percebe, questiona e aí você vai escolher, porque sua visão vai estar mais aberta, um caminho diferente. E no Brasil isso ainda é maior e mais necessário. Por quê? A gente vê, né, que infelizmente, depois que a gente sai do ensino médio, a gente não é bem preparado para saber o que a gente quer, ou pelo menos a nossa vocação, e aí a gente acaba entrando em um trabalho simplesmente para a gente poder se sustentar e sobreviver. E aí isso deixa a gente cada vez mais fechado, um ciclo mais fechado ainda, o que se torna mais desafiador possível, só que isso é mais necessário. E aí, pessoal, com isso, a gente consegue perceber, né? Eu espero que eu tenha conseguido ajudar vocês a entender sobre isso, a entender sobre essas coisas, a entender sobre essa prisão que é colocada sobre a gente, e também essas dicas de libertar, né, fazem sentido para você, tá? Se você tem uma dica além disso, ou que seja melhor que isso, comenta aí nos comentários, tá, pessoal, para ajudar e também para dar visão para outras pessoas, né, sobre isso. E se vocês querem mais temas sobre isso, mais abordagens sobre essas coisas, comentem aí, tá, pessoal? É isso. Se vocês gostaram do vídeo, deixem um like, compartilhem e deixem nos comentários qual o próximo vídeo que vocês querem, tá, pessoal? Valeu e até o próximo vídeo.